Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, em Presidente Prudente. Passa o dedo no like aí e vem comigo. Esse vídeo já começa assim, ó. Com lágrimas, porque eu tava assistindo domingo à noite aqui no Brasil, assistindo meu último vídeo no Japão, que foi uma live que eu fiz no Instagram, na verdade, e chorando. Esse vídeo não é uma questão de amor ou ódio. Deixando claro, eu tenho 48 anos de idade e a maior parte da minha vida, principalmente adulta, eu morei no Japão. Então, não é questão de amor ou ódio, odeio o Brasil, amo o Japão ou vice-versa, não. É a questão que a minha vida adulta foi praticamente toda lá. E eu vim por questão de força maior para o Brasil. De surpresa, eu tinha planos esse ano no Japão, parcerias, sonhos, outros. Quem segue há mais tempo aí sabe, ia trabalhar com a carreta da cor da minha moto e do meu carro, ia ser top demais, entendeu? E me vi, tipo, sem chão. E continuo assim, até iniciar o tratamento e ver como é que vai ser. Segundo os médicos, quem tem acompanhado, é tratamento eterno. Não tem cura, é tratar para me manter vivo. Então eu vou gravar a tela do computador. Tô fazendo com o celular esse vídeo. Eu vou gravar a tela do computador porque, por mais que teve bastante gente que assistiu lá no Instagram, a maioria de vocês não segue no Instagram. Então eu vou colocar... É um vídeo mudo, eu mostrando pela janela do ônibus, que eu saí de ônibus de Nagoya até Osaka. Em Osaka que eu peguei o avião da Emirates para Dubai, Guarulhos, Guarulhos, Londrina, depois de carro até Presidente Prudente. É só para vocês entenderem um pouquinho também como e o porquê do meu psicológico tá tão abalado. Não é amor e ódio. Minha vida foi lá. O título do vídeo talvez eu coloquei Perdi Minha Independência, porque lá eu tava sozinho, sem familiar nenhum. Já tive pai, mãe, irmão, primo, tio, esposa, filho lá no Japão. Porém, contudo, todavia, nos últimos anos eu estava sozinho, sem nenhum parente, sem namorada, sem nada, só amigos e, enfim. Mas eu tinha minha estabilidade, era meu apartamento, minhas coisas, meu carro, minha moto, meu trampo, minha renda, minha segurança, minha estabilidade, meu porto seguro. E hoje eu me vejo aqui, dependendo, morando no apartamento da mãe, pagando aluguel para ela e, enfim, inseguro com o tratamento e sem renda, dependente, inclusive de vocês. Visualização, doação de quem doar, e, enfim, até tudo se resolver. Então, acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem e, enfim, saudades do Japão. Beijos, curte e segue. 大変お待たせいたしました。本日はエミレーツ航空をご利用いただき誠にありがとうございます。これより関西国際空港に向けて出発いたします。バス走行中はシートベルトの着用が義務付けられておりますので、シートベルトの着用をお願いいたします。途中2時間後ぐらいのところで一旦休憩を取りいたします。関西国際空港へは6時40分頃の到着を予定しております。なお途中の道路状況により到着時刻が前後することがございますのでご了承くださいませ。続きまして出発したばかりではありますがお帰りのバスのご案内をいたします。関西国際空港から名古屋駅に向かうバスはターミナルビル1階より出発いたします。1階北到着出口を出まして右を向きますと3メートルぐらいの分量がございます。漢字
で北、英語でノースと大きく書かれた3メートルぐらいの時計台がありますので、その辺りにご集合をお願いいたします。受付は7時10分頃より開始、バスの出発は7時半となっておりますので、くれぐれもご注意ください。受付の際にはエミレーツの赤いジャンパーや看板などを持って受付しております。ご集合場所にはエミレーツのお客様以外の方もたくさんお見えになりますので、お時間になりましたらお客様の方からもスタッフを見つけていただきたいと思います。お願いいたします。それでは休憩場所に近づきましたらまた改めてご案内いたしますので、それまでごゆっくりおくつろぎください。途中ご気分が悪くなられたり何かご用がございましたら、私までお気軽にお声をかけください。Foda. Dubai, à noite de novo. O centrão ali, ó. Você já viu cama de casal em hospital? Não tem, né? Só tem lugar para uma pessoa. Você viu que nos boletos que chegam para você tá sempre o seu nome, de mais ninguém? Você já viu caixão com mais de um lugar? Só tem um, meu irmão. O que eu tô tentando te dizer aqui é o seguinte: nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai estar sempre sozinho. Por isso, viva a sua vida, que é única. Pare de ficar se doando demais e querendo viver a vida dos outros, quando ninguém vai viver a sua. Bom, é isso aí, galera. Foi a viagem mais difícil da minha vida, porque foi inesperado, foi por motivo de doença, tendo que cancelar todos os meus projetos, meus planos, jogar muitas das minhas coisas fora, no lixo. As outras vender muito barato, bem abaixo do preço, porque eu não tinha, por questão de tempo. E é isso, espero que vocês entendam a situação, né?
que no último vídeo eu comento que talvez o câncer esteja sendo o menor dos meus problemas psicologicamente, envolvendo emocional, familiar, espiritual, um monte de coisa em volta, tá muito mais pesado do que a própria doença, que graças a Deus aqui no Brasil diminuíram os sintomas, eu tô tranquilo, né? Aleatoriamente sinto dores, mas não como eu senti lá no inverno do Japão. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, eu gravei esse vídeo no domingo, né? Domingo passado agora. Hoje, quinta-feira, eu passei pelo médico já do Hospital do Câncer, que vai ser assunto pro próximo vídeo. É só essa novidade que eu posso deixar para vocês agora de spoiler, para não queimar o próximo vídeo. Eu gravei o vídeo no domingo, na segunda-feira acordei ruim, de gripe. Então tô desde segunda, terça, quarta, quinta, gripado. E como o câncer deixa a gente com a imunidade muito baixa, o meu corpo tá resistente, né? Tá difícil de curar essa gripe. Tô sem febre. Quem segue no Instagram tá vendo até minha brincadeira lá, que eu postei o termômetro 36,3. Mas parece que eu tô com 50 graus de febre. Muita dor no corpo, muita tosse, catarreira. Fazia tempo que eu não pegava gripe, né? E a oscilação térmica aqui em Presidente Prudente é 3 estações do ano em um dia só. Me pegou de jeito, né? Nem tenho saído de casa praticamente. Peguei gripe por conta dessa oscilação térmica. Outra coisa, prometo mais vídeos sorrindo e menos vídeos chorando, tá? Eu só quis publicar este aí para compartilhar com vocês com relação a isso, né? Perdi minha independência porque tô há 6 meses sem renda, vai para quase 7 já virando o mês agora para junho. E, enfim, no próximo vídeo também sobre o início do tratamento, eu vou estar comentando isso com vocês, né? Preciso começar a ter renda, começar a trabalhar em alguma coisa ou aposentar, fazer algo para ter uma renda, dinheiro entrando, porque senão não vai ter jeito, né? Se você assistiu o vídeo até o final, te agradeço do meu coração. Espero que você pense para comentar, né? Que tem uma meia dúzia que gosta de comentar, me detonando, tá chorando, tá depressivo. Mas é fácil para quem tá de fora e não tá passando pelas dificuldades, não só físicas, mas psicológicas e financeiras que eu estou passando, né? Financeiras de ver o seu patrimônio sendo diluído, né? 6 meses. Você consegue se manter 6 meses aí sem estar trabalhando? Então presta atenção. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo neste mesmo canal. Mais vídeos sorrindo. Aqui é você no Japão, em Presidente Prudente. Beijos, abraços.